Bora. Pacto antinupcial. O que que é isso? É um acordo formalizado entre as partes que irão se casar e anteriormente a isso querem dispor algumas questões específicas de como que vai ser a regularização da constância do casamento, certo? Sobre bens, partilhas e o regime de bens adotados. Certo. Então, qual que é a regra geral? Quando alguém vai casar, a regra geral, se não tiver nenhum acordo anterior, que é o pacto nupcial, a regra geral é o regime de comunhão parcial de bens. O que que significa? Os bens adquiridos fora do casamento é de propriedade de cada um. E aqueles adquiridos na constância do casamento são de ambos e, ao final, vão ser divididos igualmente a cada um em eventual divórcio. Essa é a ideia. Então, os bens particulares anteriores é individual e os bens adquiridos na constância do casamento são considerados bens especificamente de ambos e serão partilhados. Então essa é a regra geral. Então, se você não fizer nenhum acordo, nenhum contrato, é isso que vai reger o seu casamento. Você pode aí fazer um pacto judicial para mudar isso e pegar, por exemplo, o regime de comunhão universal. O que é a comunhão universal? Comunhão universal significa que todos os bens adquiridos tanto na consciência do casamento quanto antes do casamento, são partilhados por ambos os nubentes, ambas as partes que irão se casar. Então, em eventual divórcio, tudo será dividido igualmente, meio a meio. Tem também como colocar o regime de separação total de bens, o qual os bens são individuais de cada um, e ao final, certo, não vai ser partilhado, porque os bens são individuais. Além disso, também tem a possibilidade do regime de participação final nos aquestos. O que que é isso? É a gente fazer um regime que, durante o casamento, tudo é individual, e ao final do casamento, com o divórcio, as coisas são partilhadas, certo? Então, diferente dos outros regimes, durante o casamento é tudo individual, certo? Não precisa de autorização de cônjuge para fazer nada. Porém, ao final, no divórcio, é partilhado, né, os bens adquiridos durante o casamento. Certo? Entenderam? Então, assim, quando a gente faz um pacto judicial é para mudar do regime de comunhão parcial para algum desses outros regimes, certo? Patrick, eu posso mudar para outro regime? Eu posso fazer um regime próprio? Pode, certo? Esse regime que eu falei são os regimes que estão na lei, certo? Porém, a parte ela tem autonomia de vontade para disciplinar coisas. Então, você pode fazer um pacto antinupcial para deixar como comunhão parcial de bens, certo? E dispor, por exemplo, que determinado imóvel adquirido vai ficar exclusivamente com um dos cônjuges, mesmo que os dois tenham colocados. Então, é possível você mudar muita coisa no pacto antinupcial. É que geralmente, quando você vai no cartório, ele já vai nessa regra. Você tem que escolher um desses quatro, né? De separação obrigatória, de comunhão universal, certo? E de separação total, perdão, de comunhão universal e de participação final dos aquestos ou manter o regime de comunhão parcial, que aí não precisa nem entrar com o pacto antinupcial. Porém, você pode disciplinar outras coisas, vamos supor. Você pode deixar no regime de comunhão parcial, que é o que já está, se você não precisa de nenhum pacto. Porém, você pode dispor sobre bens, sobre relação conjugal, sobre várias coisas nesse pacto antinupcial. Você pode definir, por exemplo, que determinado bem móvel que vocês têm financiados vai ficar ao final exclusivamente com a parte mesmo com o divórcio, não vai pertencer nada à outra parte. É possível? É possível. É lícito? É lícito. Você pode modificar o seu regime de casamento. É o que a gente chama de regime atípico, aquele que não está previsto em lei, porém a lei legitima a parte a fazer isso pela autonomia de vontade deles. Certo? Então, regendo pelo princípio da autonomia de vontade, você pode disciplinar regras próprias e fazer um pacto antinupcial próprio de vocês, sem precisar se ater aos coeficientes legais, lógico, desde que respeitado as relações do negócio jurídico especial que é o casamento, certo? Então, desde que respeitado as regras de direito civil, você pode sim estipular regras e regimes próprios, certo? Que não estão já previstos em lei para vocês disporem, né? O mais comum, por exemplo, às vezes vocês querem manter o regime de comunhão parcial, mas quer fazer um pacto antinupcial, porque tem um bem específico que você vai adquirir depois do casamento que você não quer dividir e que a outra parte aceita que você não vai ser dividido. Nesse caso específico, você pode estipular um pacto antinupcial justamente para discutir só sobre esse bem, falando que esse bem vai ser de exclusividade de uma das partes e não pertencerá a outra de forma alguma, em hipótese alguma. Isso vai ser lavrado em cartório. Patrick, quanto custa? O cartório geralmente tem uma tabela, não é muito caro o pacto nupcial, certo? Independente do regime que você escolher de bens e tudo mais, certo? Então é bem tranquilo, faz em cartório, precisa de advogado, tá? O advogado ele é obrigatório porque ele vai ter que assinar o documento, certo?
Tudo bem? Logicamente, eu não quero ir com um advogado, e tudo mais. Dá para ser nós dois, tudo bem e tal? Também é possível, mas um advogado ele vai ser melhor analisado o caso concreto e verificar as possibilidades, inclusive te explicar coisas que às vezes o cartorário não faz, certo? E te explicar possibilidades. Beleza? Ficou com alguma dúvida sobre isso? Se ficou com alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo um link também do Jus Brasil, onde eu fiz um artigo sobre e também coloquei alguns modelos sobre pacto antinupcial. Beleza? Valeu!